Quem é Felipe Loyola? Jogador que foi definido como uma das prioridades, que o Santos já fez uma oferta e que é considerado um dos melhores meias do campeonato argentino. Aqui quem vos fala é o PH Feitosa e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre este grande jogador que o Santos fez uma proposta até que enfim e que temos que torcer para que dê certo. Santos, tira o escorpião do bolso. Traz esse cara. Embora a janela de transferências tenha começado meio parada aí, meio fria para o Santos, né? O que não é novidade para ninguém, nós torcedores, né, já sabemos da realidade financeira do clube, mas também a diretoria foi muito taxativa, né? Já havia comunicado toda a torcida para que não se esperassem grandes contratações, né, por conta da situação em que o clube se encontra. E aí, dito isso, inclusive, eu gravei, né, o último vídeo falando sobre a decisão do Santos, né, da comissão técnica e do departamento de futebol sobre 3 posições cruciais que o Santos deveria, no mínimo, ir no mercado e trazer jogadores de ponta para a temporada de 2026 e tentar mudar um pouco o patamar do time, né? Eu falo um pouco porque com 3 contratações é difícil fazer isso, né? Mas que talvez, se forem muito bem planejadas, se forem muito bem pensadas, o que é difícil no Santos, né, realmente possam fazer a diferença em conjunto com outros bons jogadores e outros poucos craques que nós temos no time. E uma dessas posições, dos 3 focos principais, um é um centroavante, né, onde eles estão focando bastante no Gabigol e as coisas deram uma boa esfriada. Um ponta esquerda, né, que onde o nome da vez é o Inestrosa agora, né? E, por fim, um meia camisa 8, né? Um volante, como se fosse um volante, um meia, né? Camisa 8. E este jogador já foi definido, e não só definido, como já foi procurado, e o Santos já formalizou uma proposta. E nós estamos falando de Felipe Loyola, que é considerado um dos melhores meias do campeonato argentino na atualidade. Isso já faz total diferença para o interesse do Santos e para fazer uma proposta. Aí nós estamos falando de jogadores de nível de Santos Futebol Clube, porque não seria qualquer jogador que seria considerado um dos melhores meias do campeonato argentino, que é uma liga extremamente competitiva e com ótimos jogadores. Mas quem é Felipe Loyola? Por que o Santos está insistindo tanto, sendo que fez uma proposta no ano passado, tentando trazer para a temporada de 2025, que inclusive eu acho que ele poderia ter ajudado muito, tá? E acabou não avançando por falta de tempo e por falta, né, ali da janela quase fechando e por falta de conseguir ajustar alguns detalhes financeiros com o clube e com o jogador. E agora o Santos novamente vai atrás desse jogador, define como prioridade e faz uma nova proposta de 5 milhões de euros ao Independiente, tá? O time atual deste jogador, que embora seja um dos melhores meias do Campeonato Argentino, é um jogador chileno, que inclusive vem sendo convocado com uma certa frequência para a seleção do Chile. Eu ia falar da China, não tem nada a ver. Não é um titular absoluto, mas é um jogador que sim, tem muitas minutagens, que tem muitas oportunidades e fica ali, né, oscilando ali entre a titularidade e não no meio-campo do Chile. Então, é um jogador minimamente interessante e promissor, visto o time atual, né, por ser um time de nome, um bom time e com um elenco, um plantel razoável para bom, né, que é o clube do Independiente, onde ele é destaque da Liga Argentina e tanto é destaque e tanto apresenta um bom futebol que vem sendo frequentemente chamado para a seleção chilena e, além de tudo, um jogador de 25 anos. Então, minimamente, é um jogador que vale a pena o interesse e a proposta do Santos. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a fundo este jogador. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas estatísticas para que a gente possa aí observar e discutir juntos. O Felipe Loyola é um jogador que eu costumo acompanhar os jogos, tá? Porque eu assisto alguns jogos do Campeonato Argentino e o Independiente basicamente
particularmente é um time que me agrada, tá? Eu gosto do time, gosto de acompanhar alguns jogos do time. Não que eu seja, tá? Acompanhe tudo para fazer uma análise extremamente detalhista e assertiva dentro do que eu observei. Tá? Então, é um jogador que eu já vi alguns jogos, que me agradou bastante, mas é a primeira vez que eu estou aqui em conjunto com vocês, vendo aí algumas estatísticas e algumas informações. Tá? E depois a gente vai passar um vídeo aí dos melhores momentos e lances dele para que a gente possa discutir juntos aí. Tá? Então vamos lá, como eu disse para vocês, o Felipe Loyola é um jogador chileno, jovem, promissor, tem aí seus 25 anos, acabou de fazer, inclusive, 25 anos, então é um jogador mais jovem do que aparece, porque é que você tomou sol com uma peneira no rosto, ô Felipe. Caraca, velho, tá meio acabadinho, hein? E ali, né, falando aqui sobre jogos da seleção, como eu disse, ele vem sendo recentemente convocado. 2024 ele foi para disputar alguns amistosos, mas acabou se lesionando, e 25 acabou sendo convocado novamente, e tem, se eu não me engano, é um gol, tá? Mas a gente vai ver aqui com mais detalhes. Gente, eu vou usar aqui como base o ano de 2025, tá? Porque, embora ele tenha uma carreira e tenha outras passagens, a gente tem que ver que o Santos está contratando para 2026. Então, a gente tem que usar como base o 2025 dele, como ele encerrou o ano fisicamente, tecnicamente, quais que foram, né, os números, as estatísticas dele de 25, se foram bons, se ele vem confiante para o ano de 2026. Né? Até para que a gente não tome muito tempo do vídeo aqui. Bom, então no torneio a Apertura, né, da Liga Argentina, né, foram 15 jogos com 3 gols e 2 assistências. Tá? Ele recebeu apenas um cartão amarelo, não houve nenhuma expulsão. Né? Teve aí, então, 88% dos jogos como titular, o que é ótimo, né? Então mostra que ele realmente é um jogador titular do time e da confiança do técnico. Né? 87% de minutos em campo, o que também é ótimo, demonstra que é um jogador bom fisicamente. É um jogador que aguenta aí basicamente os 90 minutos dentro de campo num bom nível, senão o técnico não manteria nele. Né? E 22% de participações em gols. Tá? Gente, lembrando, ele é um meia central, tá? Ele ali é um meio, como chama, de camisa 8, que é a posição que o Santos está procurando. Tá? Então ele não é nem aquele meia atacante, e também não é aquele volante cabeça de área pitbull, né? Ele é aquele jogador exatamente de transição. Então, 22% neste torneio, eu acho sim um número, uma estatística bastante considerável, tá? E aí, Copa da Argentina de 2025, né? Acabou que o Independiente não foi tão longe, então foram apenas 3 jogos onde não teve nenhum gol, teve uma assistência, 0 cartões amarelos, 0 expulsões, né? Pelo vermelho direto ou por 2 amarelos. Jogou 100% dos jogos como titular, 91% das minutagens em campo ele jogou, né? E teve 25% de participações em gol. O torneio Classura 2025, então, de 16 jogos possíveis, ele jogou 13, fez 4 gols e 1 assistência, 5 participações em 13 jogos, é um bom número. Tomou 4 cartões amarelos e nenhuma expulsão. 63% de jogos como titular, 59% de minutos em campo e 36 participações em gols. Já um pouco diferente. Gente, sinceramente, eu não sei se ele teve algum tipo de lesão, alguma questão que talvez tenha afastado um pouco ele desses jogos, tá? Mas aqui ele já teve uma participação aí um pouco menor, mas mesmo assim continua com boas números. Você vê, ele teve menos minutos em campo, teve menos jogos como titular, mas teve mais participações em gols. Então foram bons números aí, né? Aí na Copa Sul-Americana de 2025, fez 8 jogos, 2 gols e 1 assistência. 100% dos jogos titular, que foram as competições mais importantes que o time participou da temporada. Então, muito provavelmente, isso aqui influenciou nos jogos como titular e nas minutagens nestes outros campeonatos, né? Porque o time deu muito foco para a Sul-Americana, né? Então você vê, jogou todos os jogos, basicamente quase todos os jogos, os 90 minutos, né? E teve 18 participações em gols, 2 cartões amarelos e nenhuma expulsão num campeonato como a Sul-Americana, que é pegado pra caramba. Então, me agrada também, tá? Eu acho que são números bem impressionantes, inclusive, tá?
perto do que o Santos está acostumado a trazer. Vontade de chorar e morrer. Só isso. Então aqui também nos playoffs, né, 3 jogos, não teve nenhum gol, nenhuma assistência, mas jogou 100% titular aí, tanto minutagem como jogos e nenhum cartão. E acabou não tendo nenhuma participação. Então, aqui um pouco mais das informações do jogador, né, tanto de posicionamento, como de porte físico, né, e como é o valor de mercado dele hoje. Então, é um jogador... Gente, tem lugar, tá? SofaScore, Transfermarkt, te dá algumas diferencinhas, mas são poucas, tá? Tem alguns lugares que falam 1,77 e alguns que falam 1,80, o que já me agrada muito. Tá? Para mim é uma boa estatura para o meio-campista, tanto para a imposição dele dentro de campo, como um jogador ali maior, né? Lá ele, Promax, e também é um jogador que pode ajudar até no quesito aéreo, nas bolas tanto defensivas quanto no ataque, né? Então é uma boa altura aí para um meio-campista. É um jogador que joga preferencialmente com o pé direito, tá? Isso não quer dizer que o pé esquerdo dele é ruim. Tá? Os jogos que eu vi dele, ele usa bem o pé esquerdo, não é nenhum fenômeno, não chega a ser ambidestro, mas ele sabe usar o pé esquerdo, mas é um jogador preferencialmente destro. Tá? É um jogador que, como eu falei para vocês, ele é um meia, mas ele é um meia de transição, então ele faz tanto um papel ali mais de volante, como aquele meia que faz justamente essa transição, né, do centro do campo para a defesa e do centro do campo para o ataque. Essa é a posição preferida dele e onde ele desempenha melhor, tá? E ele também já quebrou um galho, já fez partidas, tá? Como lateral direito, que inclusive interessante para quando o Santos precisar. É óbvio que não é o essencial, mas dá sim para quebrar um galho. E é um jogador aí, né, avaliado em 8 milhões, né? Já teve aí no início de 2025 uma avaliação de 9, mas ainda tem uma avaliação de mercado de 8 milhões de euros, tá? Lembrando que o Santos já fez uma proposta na casa de 5, tá? Gente, embora este seja o valor de mercado, vocês sabem como funciona. Muitas vezes este valor ele está superestimado, né? Então, você negociando, fazendo uma proposta firme ou até envolvendo algumas coisas em troca, esse valor pode acabar saindo menor. Às vezes sai maior? Sai, mas às vezes é menor, tá? Então, o Independente, eles esperam mais ou menos na casa de 5 a 6 milhões, tá? E o Santos propôs 5. E aqui, por fim, é um jogador aí, né, que teve boas passagens aí no futebol sul-americano. Então, teve passagens pelo Colo-Colo. Eu vou falar aqui os times com um pouco mais de expressão, tá? O Chiapato, do México. Valendo R$30. Qual é a bandeira? Do México. O Colo-Colo, que é um baita de um time também no Chile, muito respeitado no Chile. É um time que costuma dar bastante trabalho, inclusive. Já deu, né? Hoje não tanto, é um time que está um pouco ali, né, numa fase ruim, mas é um bom time aí e que já fez algumas boas campanhas aí em campeonatos sul-americanos, né? E por fim, hoje ele está aí no Independiente desde a temporada de 24, tá? Desde o ano de 2024 ele está jogando pelo Independiente, tá? Então, é basicamente isso. Gente, eu não vou entrar tanto nos detalhes e nos números com vocês aqui sobre a parte defensiva, desarmes, tal, sobre a parte ofensiva, quantidade de passes certos, porque a gente vai ver um vídeo juntos, tá? E eu não quero prolongar muito este vídeo aqui, né? Mas a gente vai deixar o link depois aí para vocês, tá? Para que vocês possam ir mais a fundo, entender as estatísticas, mas agora é a ideia que a gente veja isso na prática, né? No jogo, como que é o perfil deste jogador, né? Bom, então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí sobre Felipito Loyola. Já peguei intimidade porque tô torcendo demais que ele venha e, pelo amor de Deus, Santos faz uma boa, cara. Mas calma, também não vou me precipitar. Vamos ver o vídeo primeiro. E aí, coisa importante observar, tá? Uma coisa importante observar, tá? Novamente, ele tem ali 1,77, 1,80, mas ele tem um bom porte físico. Isso é importantíssimo e é isso que eu gosto do Felipe Loyola. Porque tem gente que tem o porte físico, mas não sabe usar da melhor forma. E ele tem o porte físico e ele usa isso a favor dele e do time, obviamente,
mais para o estilo de jogo dele. Então, observem isso também, porque isso é uma coisa importante. É um pouco que falta nesse time do Santos hoje. Jogadores de imposição física também. Não só qualidade técnica, mas imposição física. Não é à toa que ele jogou quase todos os jogos, quase todos os minutos, né? Uma coisa legal que dá para reparar, eu não sei, né, a gente não viu o restante do vídeo ainda, mas uma coisa legal que dá para reparar é como ele é aquele jogador que aparentemente gosta de parar a bola, de olhar para frente, para cima, que é um jogador que tem mais tranquilidade para sair jogando, que pensa antes de fazer a coisa, diferente de alguns animais que a gente tem nesse elenco, que pega a bola e rifa, né? Então, aparenta ser, tá? Eu acho isso dele, porque eu já acompanhei alguns jogos, tá? Mas eu não sei se é o que vocês vão ver no vídeo, né? Então... Aí, qualidade, rapaziada, é diferente. Visão de jogo, boas invertidas. E vocês veem como ele é um meia que está em todo campo, todo lugar do campo? Ataque, defesa, lado direito, lado esquerdo. Oportunista, jogador que pisa na área. Na área, não é à toa que ele tem uma boa quantidade de gols, né? Ó, lado direito agora, ajudando na criação. Ó, na defesa agora, saiu jogando, jogador de transição, motorzinho. Lindo. Uma coisa, quantos jogadores do Santos, que nem aqui, ó, vem jogador pelas costas, lá ele, vem para pressionar, para tentar fazer o desarme. O cara mal olhou para trás. Eu não vi se ele deu uma olhada, mas ele sabe onde ele está dentro do campo. Ele sabe onde está a linha tática do time adversário. Que nem aqui, olha isso, o jogador vem, ele já vira de costas, né, tirando ali, né, fintando com a letra ali, e limpa a jogada, para sair sempre para frente. Isso é interessante, coisa que muito tempo a gente não teve nesse clube. Gente, não estou falando mal de outros. O Arão é um baita do jogador, só que é um perfil um pouco mais defensivo. A gente está falando de um camisa 8, que o Santos não tem hoje. Não, isso não tira o mérito dos outros. São perfis, características diferentes. Talvez o mais próximo que a gente tenha disso é o Zé Rafael. Só que ainda é um cara que, para mim, joga pra caramba também. E fez um bom 2025. Mas, realmente, como camisa 8 ali para 2026, ele precisa recuperar um pouco da questão física dele. Tá? Mas isso é muito interessante. Vamos ver aqui.
Eu acho que é depois desse lance aí. Ixi, não, fiz merda. Aqui, ó. Olha o jogador vindo, olha como esse cara sai. Olhou rápido. Tá esfriando aqui, velho. Esfriando aqui. Tá foda. Os caras tão... Natal chegou mais cedo, foda-se. Rapaziada. De verdade. De verdade. Quantos anos vocês não vê um meia do Santos sair com qualidade assim? Tirando o Neymar, que tá aqui agora, né? O Rolês, só que são características diferentes, são jogadores mais meia para frente. Mas independente disso, tirando eles, essa qualidade, agora o Arão tem um pouco mais, de novo, uma característica um pouco mais defensiva. Schmidt é um jogador só que tem uma característica um pouco mais ali de contenção. Rapaziada, o cara é bom, pô. Confia no PH, caraca. Já vi jogo, já vi, acompanha o cara, pô. Confia, rapaziada. Agora eu vou tirar isso aqui, tá um calor do caralho. Jogador raçudo, rapaziada. Jogador raçudo. Esse cara, ele briga pra conseguir ficar com a bola. Ó a bola. Pelo Chile, né? Você vê, é um jogador habilidoso. Muitas vezes joga como camisa 5 também, tá? Inclusive ele é número 5, embora ele também faça muito mais uma função de camisa 8. Mas você vê, é um jogador habilidoso, tem o drible curto. Não é aquele jogador que a gente não vai ver, nossa, pedalando, dando carretilha, mas é habilidoso, é inteligente, drible curto, sabe sair jogando. E é o que eu falo, em posição física, rapaziada, é difícil ganhar do homem no jogo corpo a corpo, entendeu? Isso tem que seja uma gatinha de olho claro, aí ganha do homem, né? Mas de resto, velho. É isso aí, vai pro ataque também, ó. Tem qualidade. Derrubar o homem. Bem demais. Finalizou mal. Aí. Tá vendo? Sabe fazer muito bem proteção, jogo de corpo. E outra coisa, pra vocês separarem até o final do vídeo também, que é outra coisa que eu gosto nele, é jogador objetivo, que sempre faltou para esse time. Jogador objetivo, pega a bola, pensa o que vai fazer e cruza, ou passa, ou dribla rápido e solta a bola. Não fica, sabe, segurando, tocando para o lado, tocando para trás. É objetivo. O objetivo é ir para frente. Isso faz muita diferença. Categoria, hein? Agora acho que vai começar a mostrar mais os lances defensivos dele. Tá vendo? Um jogador que morde o tempo todo, ó. Interceptação, ele tá sempre ligado, ele tá sempre jogando. Ele joga de área a área. Rapaziada, só mais uma coisa de novo, tá?
Me falem um jogador do Santos que tem essa característica. Muita gente falou do camisa 8 com um bom tempo, deixando claro aqui, tá? Eu adoro, gosto muito do Bom Tempo. Gosto muito do futebol dele. Não acho que não é nenhum craque geracional, mas eu acho um ótimo jogador. Muito promissor, tá? Só que o Bom Tempo, ele não tem esse perfil de meia central igual o Loyola tem, que é um jogador, de novo, que joga de área a área. O Bom Tempo não faz isso. Ele pode ajudar um pouco na marcação, mas é um jogador mais ali da meia-lua para frente, né? Ele não consegue fazer isso. Marcar igual um 5 perto da área defensiva e jogar igual um 8, às vezes igual um 10 lá na parte ofensiva. Né? Consegue na ofensiva, mas na defensiva não. Tá? No Santos não tem ninguém com essa característica. Tá? E é por isso já mostra a diferença de você ter uma comissão técnica decente e você ter um diretor de futebol decente. Passou gestões e gestões e ninguém viu a necessidade de ter um jogador desse. E observem o quanto falta um jogador desse na equipe do Santos. O quanto um jogador desse pode colaborar, por exemplo, jogando ao lado do Arão, que é um jogador que vai ser aquele 5, mordedor, aquele cara que vai jogar próximo, vai virar um terceiro zagueiro, vai jogar sempre próximo à zaga, que dá aquela segurança defensiva e, ao mesmo tempo, dá aquele primeiro passe de qualidade, que clareia, passe para frente, vertical, que aí passa, por exemplo, para o Loyola, que é aquele cara que vai pegar da meia-lua e acelerar, fazer um motorzinho para frente, tabelar com o Neymar, por exemplo, tabelar com o Barreal, tabelar com um ponto esquerda que, né, o Santos vai negociar, para aparecer na área, dar volume no meio de campo, na marcação, ao mesmo tempo, fechar a dupla, voltar para fechar com o Arão, combater, pegou a bola, Arão tranquilizou, ele sai na velocidade. Fala um jogador do Santos que tem esse perfil hoje. O Zé Rafael, mas ele não consegue essa intensidade ainda. Vamos lembrar a cirurgia complicada que o Zé Rafael fez. Eu acho que ele tem potencial para voltar a jogar isso e o Santos só tem a ganhar de ter 2 camisas 8, né? Um Zé Rafael e o Loyola. Embora eu ache o Zé um pouquinho mais 6 ainda, mas mesmo assim não tem há anos. E olha como um jogador desse faz diferença no time. Intercepta, inteligente, tá sempre ligado, sempre mordendo. Tá vendo? Ele marca, rouba a bola e sai com qualidade. Isso, rapaziada, é difícil ter. Quer dizer, não é difícil, só o Santos que não consegue, né? Raçudo. Today. O cara tá em todo lugar do campo o tempo todo. Bom, rapaziada, acho que tá no finalzinho do vídeo já também, mas acho que a gente também não precisa aí, né, terminar o vídeo, porque já deu para entender bem,
né, o perfil do jogador e a qualidade do jogador. Deu para pegar os momentos em que ele pisa na área, né, para ser ali o jogador finalizador. Deu para pegar os momentos em que ele faz a transição para o ataque, ajudando a armar o time, ajudando a se lançar o ataque, e que ele faz ali a parte defensiva também, né, de roubar a bola, de brigar lá atrás e sair jogando, fazendo a transição, né? Então isso é o mais importante. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: essa é a importância de você gastar bem, mas você gasta uma vez. Ainda mais num time que está no momento do Santos. É aquele negócio, quem gasta mal, paga duas vezes. O Santos está querendo se livrar do Mike agora. Por quê? Gastou mal. O cara saiu ganhando 250 mil do Palmeiras para receber 1 milhão. E agora está querendo se livrar para conseguir pagar salário de outros jogadores. Olha a má gestão e as idiotices que essa diretoria faz. E agora estou querendo se livrar para ficar com um lateral consolidado, que é o Igor Vinícius, encerrou um ano jogando muito bem. JP Sherman ficou um tempão sem jogar pelo profissional. Tá abalado psicologicamente. A gente nem sabe se ele vai sair ou não, né? De jogar no profissional, ele tá abalado, tá, gente? Porque ele foi campeão agora da Copinha Sub-20 e tudo mais. Mas fizeram um negócio com o moleque no profissional que, pô, injustiça, né? Gabriel Simples não está pronto e está sendo negociado o empréstimo. O Santos vai ficar sem lateral de reposição. Aí esse mesmo Santos que fala que vai contratar 3 jogadores principais por conta da necessidade do time e da dificuldade financeira, está se livrando de uma outra posição crucial, que a gente demorou anos para conseguir ter laterais minimamente decentes. Não que o Mike tivesse bem, mas é um jogador que a gente sabe que ele é bom, já viveu ótimas temporadas e está mal agora. Mas vai ficar só o Igor Vinícius, ele se machuca. Mas aí está você contratar um jogador com qualidade, pagar bem, gastar bem. É um jogador que quebrou o galho, deu um problema, Loyola, lateral direita. Tem qualidade para isso. Se não fizer uma puta de uma partida, dificilmente vai comprometer. E olha a importância de ter minimamente um elenco. Aí ele vai ter que sair do meio de campo. Tem Zé Rafael, tem Schmidt. Olha a diferença de você ter elenco, de você ter jogador de qualidade. E aí o Santos talvez não precise gastar na posição da lateral direita. O ideal é ter 2 jogadores de ofício lá? Mas talvez não seja possível. Mas tem essas alternativas. Então, reparem nisso. E é isso que a gente tem que cobrar dessa diretoria. Jogadores que custam caro, mas você gasta uma vez, que valoriza o clube, que colabora com o clube, né? E é um jogador que, na minha opinião, é fundamental para o ano de 2026 para o Santos. Talvez não ele em específico, eu adoraria que fosse, mas ou talvez outros que sejam esse camisa 8 e tenham essa qualidade. É uma posição que vai fazer uma diferença gigante para o Santos. E é um jogador que tranquilamente dá para encaixar ele no time do Santos. Se for para jogar com 3 meias, eu acho que talvez ali no primeiro momento que valeria a pena testar, Arão, ele, Neymar. Mas talvez, né? Pode dar certo ou não pode, mas na minha opinião, ele é o jogador intermediário, tem o Arão que é mais cabeça de área e tem o Neymar que é mais o 10, e você tem o jogador intermediário, isso é ótimo, porque é o jogador que dá o apoio para os dois, coisa que a gente não tinha. E se for jogar com 4 meio-campistas, melhor ainda. Aí a gente tem espaço para talvez deixar ele com uma função um pouco mais mordedora ali, defensiva, Arão, ele, Neymar e um Roleiser, ou talvez ele fazendo, né, essa posição mesmo de transição, né, e um Arão, o Schmidt, ele, Neymar, ou o Zé Rafael no lugar do Schmidt. Então tem diversas possibilidades. Mas é um jogador, é uma posição, é um tipo de qualidade que não tenham dúvida alguma, que é fundamental para qualquer time e que, se o Santos conseguir trazer para 2026, vai ser fundamental, tá? E o Santos está em conversas ainda, formalizou a proposta, mas eu acho que tem tudo para vir, tá? Não estou cravando nada, mas é um jogador que é jovem, é um jogador que tinha se interessado para ter vindo para o Santos no ano passado, e o Independente é uma boa venda para eles,
né? Um jogador que valorizou bastante, muito promissor, né? E que a vontade do jogador vai pesar muito. E que eu entendo que é a vontade dele vir também por conta de vir jogar com o Neymar, por conta que o Santos hoje vai jogar, né, torneios intercontinentais, vai jogar Sul-Americana. Hoje, querendo ou não, a vitrine do futebol sul-americano é a Liga Brasileira. Os times brasileiros, que estão sempre ali em decisões de Libertadores, de Mundiais, agora essa nova Copa do Mundo. Então, para ele, é um baita passo na carreira. Então, para mim, e o Santos está oferecendo mais ou menos o que o Independente quer mesmo. Se eu não me engano, a pedida mesmo deles é 6, tá? O Santos ofereceu 5, mas é uma diferença em que dá para chegar num acordo. E estão conversando, espero e torço, sinceramente, para que ele venha. E eu acho que tem tudo para vir, tá? Santos, pelo amor de Deus. Marcelo Teixeira, pelo amor de Deus, faz alguma coisa útil, que presta, alguma coisa decente. Uma vez na tua vida, respeita os torcedores e traz esse cara, tá? Minha opinião, beleza? Mas é isso aí, seus peixões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse novo formato. Comentem aí, inclusive, se vocês gostaram, para que a gente possa gravar mais vezes, né? O Edu, inclusive, tá querendo também gravar um vídeo para vocês sobre o Inestrosa, né? Um jogador aí que tem boatos fortes aí que o Santos quer atravessar o Boca Juniors para trazer, talvez até envolver o Morelos aí numa negociação, né? Então comentem aí o que vocês acham também deste jogador e desta posição em específico, porque são coisas diferentes, né? Então deixa a opinião aí de vocês, vamos conversar um pouquinho, tá? E não se esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever aí no canal, ativarem o sininho aí, tá? E de hypar, tá? Isso é muito importante para nós e ajuda e faz, né? Ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas, beleza? Seus peixão, não sei se vai ter mais algum vídeo meu aí antes do Natal, tá? Então quero desejar um Natal abençoado para vocês, para a família de vocês. Quero parabenizar e agradecer a todos vocês por esse ano. Um ano difícil, mas que a gente foi muito resiliente. Não abandonamos o nosso time em nenhum momento e a gente merecia um desfecho minimamente feliz. E bora para cima que 2026, eu sinceramente estou confiando que tem tudo para ser um ano melhor aí para o coração do torcedor santista. Beleza? Valeu, seus peixão. Até a próxima.